Amém. O Salmo 116, a partir do verso 12, diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Um trecho da Escritura muito conhecido, tem até um louvor, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mas, observando eu hoje, não sei se já havia observado esse texto desta maneira, e graça, quando o salmista aqui, que aqui no caso eu não posso afirmar se era Davi, porque os salmos são escritos por várias pessoas. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então ele reconhecia que o Senhor havia feito alguma coisa na sua vida. E ele diz: que eu vou dar se são tantos benefícios? Então o que nós identificamos neste salmista? Um coração grato, um coração reconhecedor de que Deus trabalhou na sua vida. Irmão, vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Como o próprio Israel diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí eles dizem: se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor. Muitos de nós aqui já deveríamos ter sido tragados pelo mundo, pela morte, pelos males, mas Ele tem feito grandes coisas. As suas promessas nos têm alcançado, e a sua graça, compaixão e misericórdia, em que nós temos inclusive visto 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós estamos aqui de pé para dizer: só o Senhor é Deus. Então ele diz: olha, o Senhor tem feito muitas coisas por mim. Que benefício que eu vou dar a Deus? O que eu posso fazer por Deus mediante o que Ele tem feito por mim? Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ora, se Deus tem feito coisa por mim e eu ainda vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, eu não estou dando nada para Deus. Se além dele ter feito tanta coisa por mim, eu ainda vou tomar esse cálice da salvação? Depende do que nós interpretarmos a respeito desta passagem bíblica que diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é fácil? Não, por aí quando você abre a boca e fala em Deus, normalmente você é bem recebido. Não, então invocar o nome do Senhor já levanta uma guerra, já provoca ira aos inimigos de Deus. Deus tem inimigo? Tem, a Escritura diz que Deus está irado contra os seus inimigos e vai derrotá-los à espada. E aqui diz que
eu tomarei o cálice da salvação. Esse cálice não é, ele vai tomar um cálice para ser salvo. Não. O cálice, na verdade aqui, você pode até inverter a ordem do texto. Ele é salvo. E para dar testemunho da salvação dele, existe um cálice. E o que significa cálice? Sofrimento. Jesus falou lá no Getsêmani: Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim este cálice. Vinha uma história horrenda para Jesus encarar, e ele, naquela aflição, quando soou gotas de sangue, está dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Lá em Apocalipse temos as taças derramadas, que também significam sofrimentos, angústias. Então, o salmista aqui está dizendo: eu tomarei o cálice da salvação. Ou seja, quem é salvo neste mundo perece por Cristo Jesus. Padece para que o nome dele seja glorificado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou exercer a minha fé nesse Deus que tem feito tanto benefício por mim, nesse Deus que me tem dado a salvação, e isso tudo envolve um cálice. Eu vou tomar de bom grado em resposta a todos os benefícios que ele me tem feito. Não vou fugir do cálice. Ou seja, qual era a visão do salmista? Que aquele que estava em Cristo, trazendo uma linguagem mais própria para os nossos dias, se alguém está em Cristo é nova criatura, se alguém está em Cristo é salvo. Ele identifica que ele está nos caminhos de Deus, ele é salvo e ele vai ter um preço a pagar, um preço que para ele vai ser angústias e sofrimentos. Ele diz: eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Ele diz no 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, ele já está convencido, como ele diz que não tem benefício para dar ao Senhor, então vai tomar o cálice da salvação, e ele entende que dentro deste cálice está o verso 15, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele entende que o mínimo que ele possa fazer é que a vida dele também, ainda que seja pela morte, Cristo Jesus seja glorificado. Ele está entendendo que dentro do cálice pode estar contido o próprio sacrifício dele. Aí eu te pergunto: quem poderia parar um homem como esse, que já prevê na sua caminhada o seu próprio sacrifício de vida? O que mais este homem poderia temer, se ele está disposto, como diz Paulo, seja pela vida ou seja pela morte, mas que Cristo Jesus seja glorificado? Quem poderia parar Paulo? Ninguém poderia pará-lo. Quem poderia parar Pedro, que tinha a mesma ideologia? Quem poderia parar Tiago, João, Estevão? Ninguém pode parar um homem disposto a morrer, se preciso for, pela causa do Evangelho. E quando eu falo em causa do Evangelho, eu fico muito maravilhado, porque o Deus que nós servimos não nos autoriza a nos matarmos, como os loucos kamikazes ou os loucos terroristas das outras religiões. Não. O nosso Deus não nos autoriza a nos matar. E o nosso Deus não nos autoriza também matar a ninguém. Mas Ele nos autoriza a deixar que os outros nos matem. O que são os mártires? Aqueles que se deixaram matar. Não se preocuparam muitas vezes em escapar, não. Veja então, irmão, dentro do cálice da salvação pode estar incluído o exercício da sua fé, indo, se preciso for, até a morte. E ele diz que preciosa é
à vista do Senhor, a minha morte é preciosa. É preciosa. Ora, mas a filosofia do ser humano muitas vezes não é essa. E por não ser essa, a obra de Deus na vida de muita gente não se cumpre. Porque o camarada tem aquela filosofia: não, eu creio em Jesus, então agora eu vou estar livre dos problemas. Jesus vai me livrar de todos os problemas. Jesus vai me livrar de todas as dificuldades. Meu irmão, Jesus não entrou na nossa vida para nos fazer covardes acomodados. Ele entrou na nossa vida para nos fazer guerreiros que lutam até o fim e vence. Só que muitos interpretaram a vitória de Cristo com água fresca, sombra, né? Como se diz, boi na sombra. Ah, eu estou em Cristo Jesus, estou descansando, estou deitado em berço esplêndido. Não. Se eu estou em Cristo Jesus, eu recebo uma armadura. E a armadura é para quem vai para a guerra. Amém? Então, ele está dizendo que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus servos. Se você morrer em Cristo, no céu tem festa. É preciosa a sua chegada lá. Qualquer um que parte em Cristo Jesus, a Bíblia não diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, o salmista aqui, ele está disposto a exercer a sua fé. Ele sabe que nesse cálice da salvação, ele poderá ter que tomar esse cálice, sendo sacrificada a sua própria vida. Então ele já está predeterminado a isto. Muitos de nós não estamos prontos a chegar a este ponto. Mas se não há uma palavra de Deus que nos esclareça o entendimento, nós nunca chegaremos a este ponto. Mas hoje, o que Deus quer não é necessariamente dizer que todos aqui serão martirizados, ou terão que morrer para que Cristo Jesus seja glorificado, mas significa que dentro da nossa mente tem que ter esta predisposição de ir com Cristo até a morte. E aí, se este é o ponto alto, é o clímax da história, então nós não seremos detidos por nada, absolutamente nada, porque já estamos prontos a ser detidos somente pela morte. E tudo que vier antes da morte, a gente passa por cima e vence. É uma predeterminação, como nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 11, naquilo que vemos chamado Galeria dos Heróis da Fé. Você vê que no capítulo 11 de Hebreus, lá no verso 24, diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Aleluia! Porque tinha em vista a recompensa. O salmista está dizendo: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E isso me jogou para cá, eu não sei como, mas me jogou para cá. Porque o que Moisés fez? Diante de tudo que ele tem no Egito, ele recusa e vai ser maltratado no meio do povo, vai ser perseguido, mas no verso 26 diz que ele, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E que recompensa ele esperava? Ele não estava preocupado com o Egito, com as perseguições, até como ele estava tão acostumado a ver estrangeiros serem mortos.
mas ele sabia que, sendo vituperado com Cristo, esperava por ele uma recompensa. E esta recompensa, nada, em parte alguma do mundo, nem os tesouros do Egito se poderiam comparar. Os tesouros do Egito são grandes, né? Quando a arqueologia descobre as coisas lá do Egito, são coisas fenomenais, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, mas lá no céu tem aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Então o salmista está dizendo que ele vai tomar o cálice da salvação. E por que eu vim para esse texto? Porque para tomar o cálice da salvação tem que ter fé, conhecimento, disposição. O que é o fé? O que é a fé? A fé é o exercício, a fé são as atitudes fundamentadas no conhecimento da Escritura. E o salmista está dizendo: vou tomar o cálice da salvação. Depois ele fala até de morte. Então ele está predisposto a caminhar num conhecimento que ele sabe, e tem um conhecimento tão profundo que ele chega ao ponto de dizer que se ele morrer, é precioso para Deus, mas o cálice da salvação ele vai tomar, não importa o que aconteça, ele vai dar os frutos que são condizentes com a sua salvação. Aqui então, olha o verso 30 que diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eu quero chamar a atenção, meu irmão. Os muros de Jericó foram rodeados por quanto tempo? 7 dias. Sabe o que isso aqui está dizendo? Perseverança, firmeza, continuidade. Todo dia lá estava o povo de Israel rodando aquelas muralhas. Todo dia, e quando todos já zombavam, achavam que eles não passavam de palhaços, no 7º dia chegou a hora da vitória. Então, meu irmão, aprenda isso. Você está tomando o cálice da salvação, está passando por angústias, por lutas, por aflições. Todo dia as pessoas te veem nas batalhas e quem sabe não zombam de você, igual o povo de Jericó em cima das muralhas zombava do povo de Israel. Ah lá vem os palhaços no 3º dia, lá vem os bobos no 4º dia. Será que eles estão pensando que vão conseguir passar por essas muralhas? No 7º dia Deus vai ver se passa ou não passa. Então, você pode estar vivendo uma situação dessa. Continue exercendo a sua fé, a sua perseverança. Deixa chegar o 7º dia na sua vida. 7 é o número da perfeição. Então deixa Deus trabalhar até a hora que Ele quiser trabalhar. Porque certamente você vai levantar a bandeira da vitória. E todo mundo vai ver que Deus é o teu baluarte. E todo mundo vai declarar que o teu Senhor verdadeiramente é Deus. E é o único Senhor. Esta é uma lição tremenda que eu considero na queda das muralhas de Jericó. Foi a perseverança do povo de Deus. Foi a fé que Josué e aquele povo mantiveram. Tem um detalhe, meu irmão. Eu quero que você vá ainda para o verso 31, na sequência. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A atitude de fé dessa mulher, depois do que ela conheceu, depois do que ela ouviu, como nós conhecemos os relatos do Antigo Testamento, ela também resolve tomar o tal cálice da salvação. Ela resolve exercitar a sua fé de uma maneira sobrenatural. Já começou como? Escolhendo os espias, colocou a sua vida em risco. Mas ela já acreditava que mesmo se ela fosse descoberta, a herança dela no Deus de Israel já estaria segura. Aqui diz: e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jafité, Davi, Samuel, os profetas,
os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, etc. Nós vamos ver muitas coisas com relação à fé. E eu estou juntando esta fé como parte do cálice da salvação. Você é salvo? Tem um cálice para você tomar. E você vai ter que exercer a sua fé. E a fé, nem sempre, ela nos livra das dificuldades. Existem casos e casos nas nossas vidas. Casos em que a nossa fé nos pode livrar de uma dificuldade. Mas existem casos em que a nossa fé vai nos sustentar para passar pelas dificuldades. Não podemos criar um paradoxo ou uma bandeira falsa, um slogan falso, né? Não podemos criar de que eu estou em Cristo, acabou. Agora a minha vida é sombra e água fresca. Não. Jesus nos recrutou para uma guerra, para uma batalha. Na Escritura somos chamados de soldados, de guerreiros, de servos a serviço do Senhor Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, se vem dificuldade, é porque Deus sabe, Deus não nos deixa ser tentados, além do que possamos resistir. Se vem dificuldade na sua vida, não quer dizer que quem não viva em dificuldade tenha mais fé do que você. Não. É que Deus quer trabalhar através da sua fé para fazer você adquirir experiências passando pelas dificuldades. E Ele sabe que Ele te tem dado, te permitido a fé suficiente para isso. Outro detalhe: aflições que surgem na nossa vida. Às vezes pode ser que a fé de alguém lhe permita escapar de aflições, e às vezes Deus não permite. Estou colocando as duas moedas para entendermos, porque tem pessoas que parecem que não passam por luta nenhuma, parecem, mas eu creio que todos, verdadeiramente creio que todos são duramente provados, pois a porta do céu é estreita e poucos passam por ela. Então, Deus, a fé que permite uns escapar de uma situação, permite outros suportarem a situação. A fé que permite alguns serem libertos, permite outros suportar as prisões. Aqui você vê que tem uns que a Bíblia vai falar de martírios, vai falar de uma série de coisas, vai falar de prisões, vai falar de cadeias, tudo relacionado à fé. Mas também vai falar de outros que foram mortos e eles são chamados de homens indignos para o mundo. Diz a Escritura, homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, esses, uns escaparam pela fé, esfriando o fogo. Outros pela fé, fechando a boca dos leões. Mas outros pela mesma fé, sendo mortos e glorificando ao Senhor. Qual a sua, qual a minha posição nesta hora? E o que Deus tem preparado para nós? Eu li algo interessante no próprio rodapé da Bíblia que diz que a nossa fé não é uma ponte sobre as águas agitadas. Nem sempre ela é isso. Às vezes a nossa fé é um caminho no meio das águas agitadas. E meu irmão, quem tem mais experiência de vida e quem conhece mais de perto o seu Deus? Aquele cuja fé permite passar sobre as águas? Ou aquele que passa no meio das águas, a enfrenta e fica de pé? Existem os dois tipos de fé e Deus não nos deixa ser tentados além do que possamos resistir. Eu quero contigo nessa noite, simplesmente, com esta palavra, falarmos com o nosso Deus, orarmos,
A sua fé é importante. E Deus permitiu que males viessem sobre ti, para mostrar aos males desta vida que aquele que crê no Senhor triunfa de todos os males. Deus permite às vezes que a enfermidade bata a sua porta e entre, porque Deus quer mostrar para os médicos que aqueles que confiam nele triunfam daquilo que outros não triunfariam. A fé não remove só montanha, ela vence todas as coisas. Existem pessoas que Deus trabalha como uma fé que passa sobre as águas, mas tem outros que Deus deixa cair lá dentro das águas. Existem aqueles que têm a fé de maneira a contornar o vale, tem outros que descem dentro do vale da sombra e da morte, e ali vão saber que o Senhor é seu pastor e nada lhes faltará. Existem pessoas que oram e têm fé para alcançar grandes empregos. Existem outros que conseguem triunfar nesta vida sem um centavo no bolso, mas todo dia senta e come do melhor desta terra, porque o Senhor é Deus. A fé não opera aquilo que eu quero, a minha fé está na mão do próprio Deus, para operar aquilo que Ele quer. A fé remove montanha quando Deus quer. Mas quando Deus não quer que a fé remova a montanha, Ele deixa que a montanha caia sobre mim e vai mostrar que a minha fé é o bastante para erguê-la e sustentá-la sem me amassar. Ele tem as suas maneiras de agir, porque a Escritura diz que Ele é o autor e consumador da fé. Então é Ele quem trabalha com a minha fé, porque Ele não me deixa ser tentado além do que podemos resistir. A vitória sempre será nossa pelo sangue de Cristo. Se tu creres, verás a glória de Deus, não verás uma coisa qualquer. Você quer pegar o cálice no ar nesta noite e tomar dele, e não deixar restar nenhum pingo. Cálice é sofrimento, mas Deus se alegra até na morte dos seus santos. Então, se Ele preparou para ti um vale sombrio, quando você sair deste vale, ainda o nome dele nesta terra vai ser glorificado. Se não for na terra, será no céu, mas de uma ou de outra forma, Ele projetou que o nome dele na sua vida seja glorificado. Então, irmão, não fuja da sua batalha. Não diga, Deus me livra deste vale. Não faça esta oração. Diga, Deus me ensina as lições deste vale. Deus me livra desta angústia, Deus me livra destes males. Não, não, não. Tenha certeza que o nome dele será glorificado. Peça para Ele que te ensine as lições da aflição, as lições da angústia, a lição dos vales. Porque hoje nós temos lições tremendas, que aqueles que padeceram eram homens que Deus julgou que o mundo não era digno deles. Se nós quisermos que o mundo não seja digno de nós, também teremos que enfrentar as fornalhas, as covas, as arenas, as espadas, as armas dos inimigos. Alguns escaparam da arena, muito poucos, outros ficaram lá. Mas seja pela morte ou seja pela vida, Cristo Jesus tem que ser glorificado. E eu quero dizer para Deus nessa noite, eu não abro mão do meu cálice da salvação. Eu estou determinado. Se não houverem forças no meu corpo para estar de pé, eu vou me arrastando, mas não deixo de olhar para Jesus Cristo.
Nada me separa, diz a Escritura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte e nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem porvir, nem principados, nem potestade, nem a largura, nem profundidade, nem a altura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus se alegra da morte dos seus santos, eu só me resta dizer que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que importa é que no dia que eu lá chegar, que haja um banquete para celebrar e honrar e glorificar o nome do Senhor, e que eu possa dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Fala com teu Deus nesta hora. Apresenta para Deus as tuas lutas, angústias e aflições. Apresenta para Deus as tuas lutas que às vezes parece que consomem até os teus recursos. Apresenta para Deus os males que nem a tua família não sabe, só você na intimidade. Aquilo que nem você abre a boca dentro da tua casa para que não cause tristeza. Mas o teu Deus tem te prometido que pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há luta que você não possa vencer com Deus. Não há batalha que você não possa conquistar. Não há triunfo que o inimigo impeça de chegar à sua vida. Exerça a sua fé. Tome o seu cálice. Aprenda as lições do vale. Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Não abandone os que estão nos montes e não abandone os que descem aos vales. Seja na sombra de Golias, ou seja no topo dos exércitos, quem vive e reina é o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Fale com Deus nesta hora. Amado Deus, Senhor, muitos estão enganados por aí. Muitos se convertem debaixo dos erros e dos enganos. Aceitam um cristianismo de paz e moleza e tranquilidade. A igreja, Senhor, que revolucionou o mundo, que até hoje está aí na história, foi uma igreja cujos membros se converteram debaixo de perseguição. Viam discípulos perseguidos e mesmo assim se convertiam. Viam a areia das arenas do Coliseu serem trocadas por causa do sangue dos mártires, mas mesmo assim se convertiam. Viam leões devorando cadáveres de cristãos, mas mesmo assim se convertiam. Viam tigres dilacerando crianças nas arenas, mas mesmo assim, ainda tendo filhos, não temeram e se converteram. Uma igreja que não tem medo da morte é a igreja mais forte que esse mundo possa conhecer. Uma igreja que não tenha medo da morte é a igreja mais forte que este mundo pode conhecer. Aleluia, Deus. A unção não vai faltar, você sabe. A língua afiada não vai faltar. O Espírito da graça, unção, poder, autoridade, revelação não vai faltar. Os inimigos para tapar os ouvidos e ranger os dentes também não vai faltar. As ameaças não vão faltar. Porque Deus quer fazer valer o cálice que Ele preparou para você. E hoje,
Se você pode ter coragem, diga para Deus: quero tomar o cálice, Deus, mas saiba sempre que o teu cálice não será maior que o de Jesus. O maior ele já tomou, o maior está com ele, e ninguém receberá nenhum galardão maior que o dele. Mas nós temos muitas conquistas, e esta é a frase desta noite: uma igreja que não tem medo da morte é a igreja mais poderosa que o mundo pode conhecer. Uma igreja que não tem medo da morte é a igreja mais poderosa que o mundo pode conhecer. Uma igreja que não tem medo da morte é a igreja mais poderosa que o mundo pode conhecer. Fica sabendo aí, autoridades do povo, que não necessitamos de responder sobre este negócio. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Julgai entre vós, se convém atender-vos antes a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus vive poderoso. Já está escrito pelos que te conheceram: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu exemplo quando disse: Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, seja feita a tua vontade. Ele também estava dizendo que estava convencido de tomar o seu cálice. O cálice dele, Senhor, significava salvação para toda a humanidade. E o Senhor até aqui nos tem ajudado. Por isso, ó Deus, toma-nos nas tuas mãos e dá-nos a continuidade da voz do teu Espírito, dia a dia, para que o teu nome seja glorificado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, e o teu poder minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Senhor, meu Deus. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Minha alma canta-te, Senhor.
há um cálice muito especial para nós. E ele está escondido dentro da Escritura. Este cálice, muitos têm interpretado errado, mas assim diz a Escritura: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão disse: não, esse cálice não nos interessa. Dura esse discurso. Mas nós nessa noite vamos dizer: Senhor, dá-nos o teu cálice, por mais duro que ele seja, porque nós sabemos que vamos chegar no céu e veremos que valeu a pena qualquer cálice, para a glória e honra do teu santo nome. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo Senhor meu Deus. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. As pessoas têm criado os seus próprios cálices, mas a Escritura já tem um preparado para cada um de nós. Uns têm criado o cálice do comodismo, outros têm criado o cálice das mordomias, das riquezas, outros criam os cálices da vida fácil. Mas na Escritura tem um cálice para cada um de nós. E ele não foi confeccionado por mãos humanas. Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. E não tem cálices confeccionados por mãos humanas. Faça uma oração de coragem nessa noite. E você vai ver a partir de hoje as coisas mudarem. Toma coragem. Você não chegou aqui à toa. Ninguém chega nesse ministério à toa. À toa você pode chegar em muitos lugares por aí, mas aqui não. Peça coragem, peça coragem.
para que você comece a beber do cálice que o Senhor preparou para ti. Então minha alma canta-te, Senhor. Nem sempre estamos preparados para os propósitos de Deus, mas Ele vem e fala. Quando Ele fala, Ele prepara o nosso psicológico, Ele derrama a sua unção para nos capacitar a cumprir os seus propósitos. Através da fé de alguns, Ele vai colocar no alto dos montes. Outros, pela fé que tem, que também é grande, não pode ser comparada, Ele vai permitir descer no vale da sombra e da morte, porque Ele prova alguns, como Saul lá no alto do monte, mas como Davi lá no vale da sombra da morte, encarando o gigante. Todos são provados, mas ninguém é testado, ninguém é tentado além do que possa resistir. Por isso a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus vive poderoso, santo e majestoso, nós te glorificamos, Senhor. Tu és o Deus tremendo, Senhor. Não há Deus semelhante ao Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Muitos de nós, às vezes, Senhor, pensa que está preparado para a tua obra, mas quando chega no meio do cálice, dão as costas para o Senhor. O cálice é pequeno, ó Deus, mas às vezes é demais para alguns. Pois a Escritura diz que os perdidos são como a areia do mar. Mas o Senhor tem dado oportunidade a todos, Senhor, sem distinção, porque o Senhor não é injusto. O Senhor tem trabalhado com todos de alguma maneira, pois não podes condenar injustamente. Mas mesmo assim, a porta é estreita e poucos passam por ela. Se poucos passam por ela, muitos, Senhor, entram por outros caminhos. Nós queremos, ó Deus, tomar este cálice, seja ele o quão amargo for, seja ele quão duro tenha que ser, quão difícil e angustiante, mas, Senhor, que nada, nem a morte, nem a vida, nem passado, nem presente, nem porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem alturas ou profundidades, nem montes, nem vales, nada, Senhor, nos remova do teu altar. É o pacto que queremos renovar contigo, ó Deus, para que seja pela morte ou pela vida, mas que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Assim, Deus bendito e eterno, leva-nos na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Dia a dia nos dá direção, Senhor, pois para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E que trabalho faremos para o Senhor, se o Senhor não nos convocar a realizar? Por isso, ainda nesta noite, nas vigílias da noite, queremos, ó Deus, ter visões dos céus e ouvir a voz do Senhor, para sabermos o que fazer nesta terra, de maneira que o teu nome seja glorificado e nós verdadeiramente diminuamos para que o Senhor cresça. Assim nos dá a tua direção, pois sem ti nada podemos fazer. Leva o teu povo na tua graça, Senhor, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e quando tu operas ninguém pode impedir.
opera na nossa vida, Senhor. E seja o propósito que o Senhor tiver, que ninguém o impeça. Se tem uma coroa de martírio reservada para nós, ó Deus, que ninguém consiga nos impedir de alcançá-la. E assim o teu nome seja glorificado. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que, seja como for, querem levar o seu cálice até o fim, determinados, e aqueles que assim desejam, declaram: pois a vitória é nossa. Aleluia. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus. Não esqueça das suas orações.